Bom dia, senhor Rodrigo Guercio, tudo bem com você? Tudo bem, meu amigo? Tudo ótimo, e por aí? Por aqui tudo bem, e antes de mais nada, quero agradecer o seu tempo, a sua disposição, sua disponibilidade de estar abrindo a sua agenda aí para a gente conversar um pouquinho a respeito da sua vida, né? A respeito de quem você é, enfim. E para as pessoas que estão assistindo a primeira vez, né, esse tipo de entrevista, isso é um negócio simples, nada mais é do que uma brincadeira que eu criei com o termo C-Level, transformando isso em C-Legends, com o objetivo de desmistificar, né, aquilo que as pessoas acham que são lendas, né, pessoas que você olha e fala assim, pô, a vida desse cara é perfeita, tudo deu certo, só moleza, né, não tem dureza nenhuma, e com um objetivo simples, né, e único de inspirar as pessoas, principalmente nessa fase de pandemia. Mostrar às pessoas que elas são responsáveis, né, pelos seus resultados na medida de que tomam as decisões que quiserem tomar. Né? Basicamente, cada decisão, né, ela é uma semente. Você escolhe a semente que você quiser. Agora, a colheita ela vai ser obrigatória. Né? Nós estamos vivendo hoje nada mais do que o nosso futuro de 2 anos atrás, 3 anos atrás, 5 anos atrás. É esse o objetivo. Então, toda semana eu posto 2 entrevistas aí, o objetivo é inspirar as pessoas. Beleza? Não, muito bacana e parabéns pela iniciativa, aliás, né? Eu acho que nesse momento de distanciamento social, se a gente puder dedicar um tempo para a gente ajudar alguém, para a gente inspirar a carreira das pessoas, eu vejo isso não como eu vejo isso como um investimento de tempo, né? Porque eu acho que se a gente está de alguma maneira colocando algum tempo para a gente ajudar, seja lá quem for, seja em que lugar for, eu acho que isso por si só já ajuda bastante, ou tem o potencial de ajudar bastante. Então, fico muito feliz, muito honrado de estar aqui com você. E se a gente puder estar ajudando alguém através desse bate-papo, eu me sinto plenamente realizado e eu tenho certeza que você também. Não tenho dúvida disso, que você vai ajudar muito com a sua história. Então, só para as pessoas conhecerem um pouco o Rodrigo, né? Eu tive o privilégio, né, de estudar com o Rodrigo. A gente fez faculdade, na verdade, eu não fiz a faculdade inteira, né? Eu quase fui jubilado, né? Enfim, eu fazia muita coisa ao mesmo tempo e participei de algumas turmas. E o Rodrigo se encontrou comigo em algumas turmas e foi uma turma que eu fiquei um tempo maior, né? Na época de comércio exterior, enfim, é um bom tempo atrás aí. Depois a gente acabou perdendo contato, porque eu não era da turma, né? Perdemos contato e nos voltamos a falar, ou a nos encontrar aí, né? Profissionalmente, quando você estava já numa posição de diretoria de vendas, numa empresa multinacional, né? Chamada AMD, né? Depois disso, sei que você passou, né, pela diretoria de outras grandes companhias multinacionais, também na área de tecnologia, né? Você esteve como diretor da HP, e sei que atualmente, né, já tem um tempinho aí, depois você vai poder falar mais, você está numa posição chamada de General Manager, né, da Lenovo. Para mim, esse General Manager aí, né, é um nome que simplifica muito. Você é um presidente da Lenovo no Brasil, porque eu sei que você é responsável por vendas, pré-vendas, logística, finanças, canais, marketing, serviço, operação. Cara, você é um CEO da Lenovo no Brasil, que não é pouca coisa, e além disso, eu sei que você toca também comercialmente a operação da Netap, que é uma outra gigante, né, de tecnologia, né, que eu conheço relativamente bem, inclusive por oportunidade, alguns anos atrás, de conhecer a base, né, o headquarter da Netap em San José, na Califórnia, enfim, isso é outra história. Perfeito. Então, cara, assim, você está numa posição de bastante responsabilidade. Eu queria te fazer uma pergunta para começar. Sua vida sempre foi muito fácil, Rodrigo? Assim, você saiu da faculdade, já caiu nessa posição aí, bicho? Conta para nós a mágica, porque todo mundo quer fazer igual. Não, vamos lá. Deixa eu falar um pouquinho, então, da minha história, né? Eu fiz escolhas, né? Eu sempre digo que
a gente dizer não muitas vezes é mais difícil do que dizer sim, né? E eu acho que desde a época da faculdade, tá, Alex, porque muito pouca gente sabe disso. Eu antes de eu cair lá na administração comércio exterior que a gente se conheceu, eu tentei fazer engenharia mecânica e direito, né? São coisas completamente distintas, né? E eu fui até um determinado ponto, mas eu não concluí porque eu não me achava vendo aquilo, fazendo ou trabalhando com aquele tipo de coisa, apesar de achar que são disciplinas muito importantes. Eu acho que tudo tem seu benefício, mas na administração acho que eu me achei em vários aspectos. Concluí a faculdade de administração e durante o período que eu já estava no início da faculdade, até pelo fato do meu pai ter vindo de uma família super humilde, mais velho, de 10 irmãos, de alguma forma eu senti o peso ali da responsabilidade e já no primeiro para o segundo semestre da faculdade, eu comecei a procurar já programas de trainee, de estágio, etc., para eu poder já começar a entrar no mundo corporativo. Eu sempre tive isso muito claro na minha vida, né? E busquei isso. Comecei a minha carreira lá atrás na ABC Bull, que era do grupo Algar na época, né? Era uma joint venture entre a Bull francesa e a Algar aqui do Brasil. É uma companhia muito forte naquela época ali, na década de 90, brigava inclusive frente a frente com grandes titãs do mercado aí, como a IBM, porque a gente concorria em mainframe, em classificadoras de documentos, uma série de outros produtos com grandes empresas aí. Depois fui para uma área muito forte de operações, porque a JBL Circuit, que é um contract manufacturing, comprou as operações de manufatura da Algar, ali no final dos anos 90, início dos anos 2000. Fiquei um tempo ali na JBL e depois desse período ali na JBL, eu fui convidado para fazer o startup da Dell no Brasil, né? Então, ali no início dos anos 2000, entre 99 e 2000, fui convidado, me mudei de Belo Horizonte, porque até então estava trabalhando aí na região metropolitana, ali, Contagem, Betim, Belo Horizonte. Me mudei para Porto Alegre, e foi interessante porque, na época, eu ainda estava fazendo um curso aí em Belo Horizonte, e o pessoal da Dell estava querendo fazer o startup da operação. Eu fui selecionado para fazer o startup e eu na época fui selecionado para estruturar junto com o time lá toda a área de produtos. E o interessante dessa história é que, além de ter sido a minha primeira mudança, na época eu voltava, se não me falha a memória, 2, 3 vezes por semana para Belo Horizonte para terminar o meu curso, enquanto eu ainda já estava trabalhando lá em Porto Alegre, né? Fiquei lá durante 8 anos e depois eu vim para São Paulo, já numa área comercial, durante esse período lá dentro da Dell também, e durante o meu tempo lá eu passei por diversas posições, posição de produtos, etc., mas mais voltado à área de marketing e operações. E num determinado momento da minha vida profissional, eu olhei, e eu acho que nesse aspecto aí, a Dell foi uma escola muito grande, que eu precisava, o que eu gostaria de me desenvolver mais na área comercial. E eu procurei avidamente isso, me preparei, fiz cursos, busquei mentoria interna e externa dentro da companhia. E eu vou ser muito honesto contigo, eu acho que até a questão da língua, quando você está numa multinacional, né? Eu já tinha proficiência em língua inglesa, mas eu procurei proficiência em outras línguas, porque eu sempre achei que isso podia me ajudar a ir mais longe na minha carreira. E se eu tiver que te dar um testemunho agora, eu te digo que sim, isso me ajudou e ajudou as pessoas que eu acho que estavam olhando para mim a ter mais segurança de me darem algumas oportunidades, tá? Não estou dizendo que seja só isso, porque eu sempre fui um cara que, como eu te falei, eu acho que a vida ela é feita de renúncias e aceitações. E desde a época da minha faculdade lá, que eu consegui convencer uma professora particular de inglês
de me dar aula das 6 às 7 da manhã, porque era o único horário que eu tinha, porque eu fazia faculdade à noite, eu trabalhava durante o dia todo. Então, eu ia para a casa dela, eu chegava na casa dela 5 para 6 da manhã, tinha aula das 6 às 7, depois eu pegava o ônibus e ia trabalhar lá em Contagem, no Distrito Industrial. E muitos, não raro, muitos fins de semana, muitos feriados, o pessoal estava viajando, estava em festa, etc. Eu investi no meu desenvolvimento. Então, eu lia, eu estudava, eu procurei me desenvolver de uma forma que eu entendesse que eu pudesse ser sempre uma opção melhor, né? Ou que se eu tivesse no patamar de igualdade com outras pessoas, que eu tivesse algo mais a dar, a oferecer, para que eu pudesse ser uma escolha meio que natural daquelas pessoas que estivessem olhando para mim, analisando o meu perfil, analisando o meu histórico, até o que eu estava fazendo, né? Então, assim, sendo muito honesto com você, foi um período período principalmente de faculdade, foi um período que, isso eu não tenho vergonha de dizer para ninguém, inclusive de vez em quando eu falo para os meus filhos, foi um período duro porque eu chegava da faculdade às 10, 11 horas da noite, eu ia estudar, às vezes eu ficava até às 2, 3 horas da manhã, no outro dia, às 5 para 6, eu estava na porta da minha professora para eu ter aula de novo. Então, foi um período que eu dormia 3, 4 horas por noite, durante muito tempo na faculdade. E como a gente conversava anteriormente, as pessoas tendem a olhar só a parte do lado meio cheio, né? Da parte do glamour, mas esquecem que para você chegar lá, às vezes você precisa dar um percentual de sacrifício importante, né? E esse sacrifício é o quanto você está disposto a abrir mão das coisas boas da vida, né? Porque quem não gosta de estar numa festa, de curtir com os amigos, de fazer outras coisas, versus você investir tempo em você mesmo, em você se desenvolver, em você se tornar uma pessoa, um profissional melhor, para você ter um nível de aceitação melhor. Então, eu tenho que te dizer que desde a época da faculdade eu procurei fazer essa escolha, né? E essa escolha veio com um monte de renúncia, porque enquanto o pessoal estava fazendo outras coisas, eu estava me dedicando a ser um cara melhor, a construir os meus diferenciais, e isso, como você sabe bem, não é algo que você constrói do dia para a noite, né? Então, passei esse tempo na Dell, passei por diversas funções de produto, e logo depois eu fui convidado, por conta de algumas apresentações, porque na área de marketing de produto a gente estava muito exposto a fazer apresentações para clientes finais, e depois de algumas dessas apresentações eu fui chamado para assumir uma área comercial, e eu não tinha experiência na área comercial, e aí eu acho que foi um salto quântico, né? Porque a pessoa que me ofereceu isso, que eu tenho uma gratidão enorme, ela me tranquilizou, me dizendo, olha, se não der certo, fica tranquilo que seu lugar está aqui, porque o que você faz com muita competência, então as portas vão estar sempre abertas. E eu fui, e hoje eu olho para trás, e a analogia que eu faço, tá, Alex, é muito simples. Eu acho que quando você olha para uma oportunidade na sua vida, se te der um frio na barriga, que vai ser bom, entendeu? Porque a possibilidade de você aprender com tudo que se apresenta de novo ali, e é importante dizer para todo mundo que talvez nos vá ouvir aí, a gente nunca vai estar 100% pronto para algum desafio que se apresente. Eu acho que vale muito mais o caráter, a persistência, o fato de você ser resiliente e adaptável, do que habilidades técnicas. Isso pode parecer meio que vá comum, mas eu diria para você o seguinte: hoje, quando eu olho para um perfil, para uma posição que a gente precisa, por exemplo, aqui na Lenovo, eu estou muito mais preocupado com caráter, na maioria das vezes, do que com todas as competências técnicas. Não é que elas não sejam importantes, mas o caráter, muitas vezes, ou o profissional tem ou ele não tem. A resiliência, a vontade de fazer o que é certo, muitas vezes, isso aí é difícil de você treinar, de você formar. Agora, as habilidades técnicas você treina, entendeu? Então, eu sempre tive isso muito claro, assumir esse desafio comercial. Felizmente, eu acho que até pela resiliência, porque você sabe muito bem como é que é a vida de vendedor, né? Para a gente ganhar um sim, a gente toma 9 nãos e mais umas meia dúzia de portada na cara. Sua Mas no taxa de final do sucesso dia... hoje é maior do que essa já, né? Mas no início era isso. Exatamente. Mas assim, a gente aprende com isso tudo, né? Claro.
E eu acho que a gente se torna mais forte, a gente se torna pessoas melhores. E muitas das lições que talvez eu tenha aprendido aí ao longo de uma carreira comercial, elas me ensinaram não só a ter uma tranquilidade maior para passar por períodos como esse período que a gente passou, acho que principalmente o ano passado, porque seria leviano da minha parte dizer que foi fácil para alguém, não foi, né? A gente viu muita gente boa sofrendo muito, desproporcionalmente, muitas vezes por variáveis que essas pessoas não controlavam, né? Então, é muito fácil, quando você está com todas as variáveis controladas, você apontar o dedo para o lado e falar, poxa, fulano tomou uma ação, uma atitude que é condenável. E o ano passado, eu acho que todo mundo teve uma lição de aprendizado importante aí para assimilar, né? Acho que principalmente com relação à resiliência, a não desistir, né? A perseverar diante de coisas que muitas vezes, assim, porque no início da pandemia, a gente via muita informação de mercado, muita coisa, e eu vou ser muito honesto contigo, tá? No fundo, quanto mais eu lia, mais eu via que ninguém sabia era de nada que estava para acontecer, entendeu? Então, era um exercício de futurologia que muitas vezes, assim, você olhava, você falava, poxa, mas não faz o menor sentido, né? Porque a forma como as pessoas atacaram, muita gente no início falou que aquilo não passaria de 2 meses, e eu vou ser honesto com você, a gente vai fazer, muito provavelmente agora em março, um ano que a nossa área administrativa, por exemplo, está em home office, full home office, né? Por uma questão até de segurança dos nossos funcionários e de todo o ecossistema. Então, muita coisa se aprendeu, né? Acho que algumas coisas, sim, se perdem um pouco com a falta do contato face-to-face, mas eu acho que, diante das circunstâncias que pegaram a todos, eu acho que a capacidade de reinvenção das pessoas e de se adaptar a esse novo cenário é o que é mais importante, né? Então, tudo isso para te dizer que a vida comercial ensina muito. Eu acho que lições importantes, principalmente quando você está lidando com clientes, e ainda hoje eu tomo um tempo considerável para estar e para escutar, porque, como você mesmo falou, Alex, quando você está falando com clientes, com parceiros, você está constantemente aprendendo. Não existe uma verdade absoluta e não existe uma fórmula mágica de você agregar ou aportar valor nas mais variadas frentes que saiu da cabeça de alguém brilhante, porque mercado de tecnologia é muito dinâmico, né? As necessidades mudam, as tecnologias mudam, e, obviamente, o perfil e os drivers de compra dos clientes mudam. E eu acho que a chave disso, para você se manter relevante, é o quão rápido você é capaz de se adaptar como pessoa, como ser humano, como profissional, né, a essas novas realidades, e o que você pode trazer de valor. Eu sempre falo para o time de vendas o seguinte: o maior segredo, né, que eu acho que eu aprendi em toda essa trajetória foi a gente tentar descobrir, das mais distintas formas, como é que a gente faz o nosso cliente ter sucesso e como é que o nosso cliente ganha o bônus dele. Se você descobrir a resposta para essas duas perguntas, muito provavelmente você vai ter sucesso naquilo que você estiver fazendo com relação a um cliente, uma empresa, um parceiro que você está prospectando, né? Se você conseguir descobrir a chave para isso, muito provavelmente você vai ter sucesso naquilo que você está fazendo, né? Agora, a vida nunca foi fácil nem simples, né? Durante esse período todo, eu tive que também continuar a buscar, me desenvolver. Não foi porque eu cheguei em algumas posições que você tem que parar ou renunciar a todo o processo de aprendizado, né? E eu sempre digo para todo mundo, a gente sempre tem oportunidade de aprender, e eu fiquei impressionado, né? E hoje está tão mais fácil, né? Porque você quer ler um livro, você pode procurar, eventualmente, tem muita gente que fala para mim, poxa, mas como é que você arruma tempo? Como é que você faz? Eu falo, olha, eu arrumo tempo, sabe por quê? Porque eu faço escolhas. Eu digo não, né? E outra coisa é a gente usar também a tecnologia a nosso favor. Então, por exemplo, eu moro no interior de São Paulo, o escritório fica em São Paulo. Eu dirijo para chegar no escritório 1 hora por dia, para ir e 1 hora para voltar. Nesse momento, normalmente, eu estou fazendo meus one-on-ones ou eu estou escutando um audiolivro. Então, eu não perco tempo, porque eu estou no carro, de eu conseguir fazer alguma coisa que me ajude a ser
um profissional melhor ou, eventualmente, ajude as pessoas com as quais eu interajo ou trabalho ou tenho algum tipo de relação, também utilizando esse tempo. Então, assim, a minha dica, talvez, é produtividade e aquilo que você quer para a sua vida são escolhas, né? Você pode escolher investir um tempo em alguma coisa, e eu acho que, nesse aspecto, eu falo até por tudo que a gente vê, eu acho que tecnologia, se usada na medida correta, ela pode ser ótima. Mas eu ainda me impressiono com, por exemplo, alguns pais que delegam a educação dos filhos para os tablets e para os celulares, né? Porque isso também, se usado de forma desproporcionalmente maior, é muito pernicioso, e isso se aplica para a gente também. Eu vejo muita gente pendurada em mídia social e eu fico me perguntando o seguinte: por que o cara não aproveita aquele tempo ali para ele ler um livro, para ele fazer alguma coisa, ou para ele se engajar numa ação, por exemplo, mais solidária, né? E eu preciso te dizer que em casa eu tive muito bons exemplos, porque os meus pais, eles trabalham com serviço social, né? Ajudando outras pessoas através de Lions Clubs já há mais de 35 anos. Então, eu tive a oportunidade, por exemplo, na época que eu ainda morava em Belo Horizonte, de eu distribuir cesta na época do Natal em comunidades muito pobres, de eu ir para mercado a ajudar a arrecadar mantimento. Por quê? Poxa, porque isso torna a gente melhor. Isso faz a gente ser grato por uma série de coisas que a gente tem hoje, graças a Deus, e que outras pessoas, infelizmente, não tiveram, talvez a mesma sorte ou as mesmas oportunidades. Então, eu acho que também é um exercício da gente sempre também fazer uma autoanálise da nossa vida e da gente ser grato por aquilo que a gente conquistou, né? Da gente ser grato por a gente ter as coisas que a gente tem, por a gente ter acesso a algumas coisas que a gente tem, que quando a gente olha para o lado, muito facilmente a gente identifica que tem muita gente que não tem. Então, eu acho que isso também é um pilar importante na vida das pessoas e eu, particularmente, dou um valor muito grande para isso, tá? Cara, assim, você falou de muitas coisas aqui que são realmente joias, né? Eu costumo dizer que, às vezes, eu escuto coisas que eu já até sei. Às vezes, eu escuto coisas que eu ainda nunca tinha ouvido falar. Impressionante como eu tenho aprendido nessas entrevistas. Mas mesmo aquelas que eu já sei, quando ela é falada por alguém com a experiência dela, ela vem com uma verdade que traz um resultado muito maior daquilo que eu já sei. Impressionante. Ou seja, a gente pode aprender mais daquilo que nós já sabemos, é impressionante. Dependendo de onde é que você está buscando esse conteúdo, né? E o que você falou aí já eram coisas assim, muito poderosas e que eu vou voltar, mas eu queria te falar o seguinte, cara. Não tenho objetivo nenhum bajular, mas eu comecei a lembrar da época da faculdade aqui e tal. Cara, eu não sabia da história no detalhe, até porque eu também, na época, eu trabalhava pra caramba, a gente chegava lá, né, a gente quase não se encontrava, não tinha muito tempo. Mas você já era um cara diferenciado, sim, na faculdade, cara, assim, né? Tinha algumas pessoas que se diferenciavam, né? Não era a galera que estava ali passando o tempo, mesmo sendo muito jovem, né? Na época, você era muito melhor, um pouquinho mais velho, eu sou um pouco mais velho, já estava quase jubilando, eu estava empreendendo, né? Então, qualquer coisa eu acabava não conseguia chegar na aula, enfim, aí demorei mais, mas você já era um cara diferenciado lá, cara, era assim. E aí tem a ver com o que você falou sobre escolhas, né? Você bateu muito nessa tecla, né? Você falou o seguinte, cara, eu escolhi renunciar, né? Eu escolhi investir no meu desenvolvimento, né? Eu escolhi me preparar para poder ser uma escolha, né? Ou seja, você em algum momento, né, com todos nós, né, nós vamos ser a escolha de alguém ou de alguma companhia, né? Que foi o que você disse. Dependendo das escolhas que você fez anteriormente a isso, você vai ser a melhor escolha, né? Ou seja, você começou a ocupar as posições, né, ser escolhido para as oportunidades que você ocupou e ocupa a partir das escolhas que você fez anteriormente, porque senão você não seria uma boa escolha. Parece coisa de doido essa conversa aqui, mas no final é isso mesmo. Outra coisa que você comentou, né, eu achei interessantíssimo, cara, assim,
É o tal do frio na barriga. Eu nunca tinha escutado. Pô, se for frio na barriga, é bom. Então, que coisa boa, né? Ou seja, vai, né? Quer dizer, você não precisa saber. Tenta, né? Você precisa tentar, porque eu sempre digo para muita gente que vem me perguntar, eu prefiro sempre me arrepender de uma coisa que eu tentei fazer do que de uma coisa que eu não tentei fazer, entendeu? E acreditem, se vocês forem competentes no que vocês estão fazendo, as portas se abrem, né? Se você realmente tentar, se você realmente quiser, com toda a tua força aquilo ali, vai dar certo. Tem todos os ingredientes para dar certo. Você pode não ter toda a formação necessária, você pode não ter todos os skills técnicos necessários, mas como eu te falei, Alex, isso você aprende, entendeu? O ecossistema vai se encarregar de te ensinar. Agora, se você realmente quer e você está disposto a abrir mão de algumas coisas para você conquistar aquilo, acredita no seu potencial, porque o céu é o limite, entendeu? Perfeito. E assim, lá no início, como você falou, lá no início da minha carreira, eu coloquei um objetivo para mim que pode parecer maluco, e eu acho que ele é maluco para um monte de gente que me escuta falar, mas eu coloquei um objetivo para mim que antes dos 40 anos eu queria ser diretor de uma grande multinacional. Eu coloquei isso como objetivo, entendeu? E isso eu coloquei como objetivo. Você já fez 40 já? Eu tô com 45. Tô brincando. Eu sei, essa barba branca aí, ó. Tinha que estar, não é possível. Exato. Mas, assim, lá atrás eu coloquei, quando eu estava no final da faculdade, já trabalhando e tal, eu coloquei isso como objetivo de vida para mim. E eu comecei a olhar para um lado e para o outro e comecei a me perguntar o que eu preciso fazer para conquistar isso. E eu fui atrás de todas as coisas que, na minha concepção, como você bem colocou aí, poderiam fazer com que eu fosse uma escolha natural ou que eu pavimentasse esse caminho. Então, ele não foi um caminho que eu construí de um ano para o outro, que eu construí em 2 anos. Ele foi e ainda é uma jornada, né? E como qualquer jornada, né? Leva tempo, tem um monte de coisa que você precisa fazer e você precisa se cercar de pessoas que, de alguma forma, podem te ajudar a chegar lá e, principalmente, tá? Uma coisa que eu aprendi, Alex, você precisa se cercar de pessoas, muitas vezes melhores e mais inteligentes do que você, e que têm um domínio sobre alguma disciplina que você claramente não tem, para que você tenha a oportunidade de aprender melhor aquilo. Então, se cerque de pessoas que têm competências em determinadas áreas que você claramente, né, não tem. E hoje, por mais estranho que isso possa parecer, porque é difícil a gente receber feedback negativo, né? Eu dou um valor absurdo, e eu sempre dei, durante toda a minha carreira, para aquelas pessoas que tinham a hombridade de chegar para mim e de falar comigo sobre coisas que eu não fazia bem. Olha, Rodrigo, isso aqui, cara, você tem assim, uma estrada enorme para você crescer. Eu sempre dei um valor desproporcionalmente maior para as pessoas que tinham coragem de falar isso comigo, entendeu? Porque é muito fácil, quando as coisas estão bem, o pessoal chegar lá, te dar um tapa nas costas, falar, poxa, muito bom trabalho, foi sensacional, tudo bacana, mas para você chegar lá, muitas vezes é difícil, é tortuoso, você não tem todas as informações e mesmo assim você tem que tomar a decisão, né? Independente da função que você esteja, né? Porque você está numa função de liderança, e eu tive nessa situação diversas vezes na minha carreira, não só em posições de gestão, mas em outras posições também. Então, assim, isso é algo para todo mundo refletir de fato, entendeu? Porque é muito importante e é vital. Você assimilar, porque feedback é uma percepção que alguém que olha para você construiu. E você não controla isso. Às vezes, o que é ótimo para o Alex pode ser péssimo para o Rodrigo e vice-versa. São impressões. E impressões nunca foram feitas. O que eu falo para todo mundo é o seguinte: feedback não foi feito para ser questionado. Feedback foi feito para ser assimilado. Sejam eles bons ou ruins, porque foi uma impressão que você causou em alguém em um determinado momento. Você poderia até não estar no melhor momento seu, mas você criou aquela impressão, né? E agora, como é que você constrói ou desconstrói isso? Aí é que está o segredo da coisa, entendeu? Eu acho que precisa ter muita humildade também para você olhar para essas coisas, assimilar que aquilo ali talvez seja uma área de oportunidade muito grande que você tenha e buscar ajuda para resolver aquelas coisas, porque ninguém é perfeito.
a gente precisa de ajuda, né? O ser humano, em geral, é um ser social. Então, a gente precisa conviver com outras pessoas, ter benchmarks melhores, para a gente se tornar pessoas profissionais, pais, amigos melhores. Perfeito, perfeito. Cara, olha só, né, as riquezas aí, né? Você falou de novo, né, da questão daquilo que você não aprende contratando, quer dizer, se a gente fosse para o discurso do RH, né, não é uma competência, né? Tem coisa que, por exemplo, integridade, né? É ou não é? Não tem curso de integridade. Comprometimento. Ah, vou botar todo mundo no curso de comprometimento. Não tem jeito. Agora, inglês, pô, seu inglês não está bom, seu chinês, lá, mandarim, né? Pô, dá tempo, né? Quer dizer, está vivo, dá tempo. O cérebro, a ciência já sabe, a neurociência já sabe que com conceito de neuroplasticidade, que você consegue aprender e precisa continuar criando novas sinapses ali o tempo inteiro. Agora, você falou um outro troço importantíssimo aqui sobre pessoas. Você falou de você se cercar de pessoas que são mais competentes. Assim, tem uma outra coisa que eu queria explorar sobre pessoas, depois eu queria fazer mais uma pergunta também para você. Cara, como é que você construiu o seu network? Porque uma coisa é você, na posição que você está, você é inteligente, já mostrou, né, que você sempre trouxe pessoas que naquilo que tinham que fazer eram melhores que você, não tem dúvida disso. Você já contou aí, né, cercar de pessoas melhores para você aprender com eles. Perfeito. Já entendi. Agora, não estou falando desse network ali, estou falando daquele networking que você precisa. Como é que você construía networking? Qual que era, desde lá de trás, como é que você... Porque a gente sabe que hoje as melhores oportunidades, né, elas não estão publicadas, né? Os melhores negócios, as melhores demandas, né, para fechar um grande negócio, não estão ali pulando. Você vai chegar por meio de relacionamento. Não tem dúvida disso, que talvez seja o negócio mais poderoso que exista aí, né? Como é que você constrói network? Bom, vamos lá. Eu, desde o início da minha carreira, e isso é um negócio incrível, né? Eu vou te contar uma história engraçada. No início da minha carreira comercial, a gente normalmente, o que acontecia, né? A gente ia visitar um cliente, a gente trocava cartão com o cliente, né? E desde lá de trás, e eu guardo isso ainda, tá? Eu não sou de juntar quinquilharia, mas eu guardo meu primeiro scanner de cartão, tá? Porque eu sempre tive muito claro que o maior patrimônio que eu podia ter eram os meus contatos, era o meu network. Então, desde o início da minha carreira, e era muito engraçado porque no meu tempo de executivo de conta, de vendedor, e no período também que eu trabalhei em pré-venda técnica, a gente visitava muito cliente. E a gente visitava muito cliente, a gente trocava cartão, e eu fui juntando esses contatos. Eu me lembro de umas 2, 3 vezes eu parar, eu olhar, eu deveria ter umas 4, 5, 6 caixas de sapato lotadas de cartão de visita. E quando eu olhava para aquilo, e pensava, isso aqui é um patrimônio enorme, porque são relações que você constrói, né? Às vezes você não fechava um projeto num determinado período, mas o cliente depois voltava a te procurar e você tinha oportunidade de revisitar aquele tema, de conversar de novo com ele, etc. e tal. Então, assim, desde o início eu juntei muito esses contatos e como tem na vida e nas relações pessoais e profissionais, pessoas que te marcam, as pessoas que eu tive alguns episódios interessantes e positivos, onde desproporcionalmente eu tive oportunidade ou de aprender ou de passar alguma coisa que você vê que claramente aquelas pessoas ficaram muito gratas, não é que elas fossem melhores ou piores do que as outras, mas quando a gente tem uma experiência diferente, isso marca para os dois lados, né? E durante o período que eu tive, eu felizmente tive alguns bons exemplos de pessoas que, depois de um determinado período, me ligaram e falaram assim: olha, Rodrigo, graças ao trabalho que a gente executou junto, poxa, me rendeu aqui um prêmio, me rendeu uma promoção, me rendeu isso, me rendeu aquilo. E isso é uma coisa que faz muito bem para a gente escutar, né? E que marca, né? Acho que vai marcar do lado de lá, assim como marca do lado de cá. E com essas pessoas, porque eu vejo, a analogia melhor que eu faço, tá, Alex, com relação a networking,
é como se fosse uma planta, um jardim, que ele vai ser mais bonito, mais verde, mais viçoso ou mais seco, dependendo do quanto você cuida dele, né? Então, assim, as boas relações, essas relações que você quer que elas sejam duradouras, né? Você tem que procurar cuidar. Então, eu participo de alguns grupos, tem alguns grupos que, eu vou dizer para você, tem companhias ou ecossistemas que eu deixei de frequentar fisicamente, né, ou profissionalmente, já há 10, 15 anos atrás, e eu mantenho contato com todas essas pessoas, né? A gente fala sobre tudo, fala sobre vida, fala sobre família, fala sobre carreira, porque são ecossistemas bacanas de você ter essa troca, né? Então, assim, você não perder isso e você ter uma organização para você cultivar isso e de tempos em tempos você revisitar, e aí te dando um exemplo, assim, pessoas que eu tenho uma gratidão muito grande, né, já tentando te dar um exemplo de como eu tento manter meu networking, existem pessoas que foram muito bons exemplos para mim, tive ruins também, porque a vida não é só rosas, né? Mas essas pessoas que acreditaram em mim ou que apostaram em mim, que às vezes hoje eu sei que muitas delas correram um risco enorme de pegar um cara que não tinha experiência, por exemplo, comercial, e botar para tocar uma área comercial, elas correram um risco por mim, né? E eu tenho uma dívida de gratidão muito grande. Então, essas pessoas, por exemplo, eu ligo no aniversário. Se tem filho, eu ligo no aniversário dos filhos, tá? E ligo no Natal, ligo no Ano Novo. Às vezes eu ligo só para perguntar se elas estão bem e se precisam de alguma coisa que eu possa ajudar. Mas eu acho que você ter a disciplina de você manter isso, não como uma obrigação, né? Mas também como uma dívida de gratidão, ou porque a pessoa te ensinou alguma coisa. Eu dei esse exemplo da carreira, mas tem clientes que viraram amigos, e eu acho que eu virei amigo desses clientes também. E tem relações que é curioso, vou te contar um fato, teve um cliente meu do interior de São Paulo, uma empresa grande, não vou fazer o disclosure aqui para não expor, mas assim, a gente criou uma relação tão bacana, de confiança, acho que acima de tudo. Ele me chamou para ser padrinho de casamento dele. Quando ele foi comprar a primeira casa dele, ele me ligou para me pedir a minha opinião, e a gente troca informações até hoje sobre carreira. Ele me pediu uma vez o favor de eu olhar e de eu criticar o currículo dele. Então, assim, são relações que a gente desenvolve e que o tempo, ou às vezes as circunstâncias podem nos separar, mas tem um elo ali que foi criado que ele nunca mais morre. E eu acho que muitas das vezes, eu acredito muito isso, tá, Alex? A confiança, porque eu também sempre, independente da empresa que eu representava, né, porque eu acho que a gente tem que ter um respeito muito grande por todas as casas que a gente frequentou, eu sempre fui muito, como é que eu posso te dizer, correto, honesto e direto com aquilo que eu acreditava, né? E o que eu acreditava, eu procurava passar para o ecossistema, para os clientes e para os parceiros. Eu nunca fui para frente de alguém para falar sobre alguma coisa que eu, antes, não tivesse tido a oportunidade de entender e de acreditar naquilo. E eu sempre falo isso para o time, time comercial até hoje. Vocês precisam acreditar no que vocês estão indo oferecer, porque se vocês não têm um entendimento de que aquilo vai trazer um diferencial competitivo ou vai aportar valor na tua relação ou até dentro do teu cliente, como é que você vai ser capaz de defender isso aí, né? Então, eu acho que isso é uma verdade para o trabalho e uma verdade para a vida, porque quando você vai conversar com a sua esposa também, se você não tem convicção do que você vai falar com ela, como é que você vai defender teu ponto, né? Então, acho que é um pouco isso aí, entendeu? Agora, o meu networking, eu construí desde lá de trás, eu tenho tudo catalogado digitalmente, procuro manter e participar de alguns grupos que eu acho que são importantes, seja para o meu aprendizado, seja para eu poder contribuir com alguma coisa. E para essas pessoas, que eu tenho uma dívida de gratidão, sim, eu não tenho problema nenhum de falar isso aqui, eu procuro, sim, manter uma relação muito próxima e tá aberto para poder ajudar, né? Porque eu estou aqui hoje, mas eu posso estar numa situação diferente amanhã. E uma coisa que eu aprendi também é o seguinte:
Não existe posição alta o suficiente para te fazer nunca mais olhar para baixo e esquecer da sua origem e da sua raiz, né? Então, eu acho que humildade e respeito em qualquer relação que você tenha tem que ser constantes em qualquer relação que você tenha. Você nunca pode esquecer de onde você veio, quem te ajudou a chegar ali, e muitas vezes até deixar o sucesso subir a sua cabeça, né? É muito bom você colher os frutos de um trabalho duro que você fez. Agora, você nunca pode se esquecer de onde você veio, quem te ajudou a chegar lá, e os passos que você teve que dar para chegar lá. Isso é muito importante. Perfeito, Rodrigo. E assim, a gente está prolongando o tempo, era só 30 minutos, mas a conversa é tão boa. Vou te fazer mais uma pergunta para encerrar. Essa é para Vamos lá, encerrar. tranquilo. Como é que você falou de feedback negativo, né? Vou chamar de críticas, né? Pessoas que chegaram, tiveram coragem. Eu, assim, cara, eu me identifico demais com isso, cara. Assim, até porque era uma deficiência minha muito grande de conseguir conduzir isso. E aí eu queria cutucar, sabe aquele negócio que você, né, pô, vou lá de novo para me ficar melhor. E aí ontem eu vi uma frase, por incrível que pareça, no LinkedIn, acho que foi o Ricardo Amorim que postou lá, do Jeff Bezos lá, colocou lá uma frase mais ou menos assim, cara, se você não gosta de crítica, você não vai crescer. Um negócio assim. Né? Assim, crítica faz parte da vida para quem quer crescer, para quem quer desenvolver novos negócios. Então, feedback negativo aí, digamos assim, estou chamando de crítica, né? E aí você falou que sempre gostou disso e tal. Cara, me dá um exemplo. Dá um exemplo aí, se você não quiser abrir o nome do santo, mas pelo menos um milagre que você falou, pô, esse aqui, cara, foi e mudou minha vida porque eu parti para cima. Não, joia. Bom, tem vários, tá? Porque a analogia eu acho que é mais ou menos como você pegar um tronco bruto de uma árvore, cortar lá e fazer uma escultura, né? Você vai esculpindo, você vai ali trabalhando a madeira, mas tem um sim que eu acho que e vou fazer uma analogia direta, tá? Com a questão do frio na barriga, tá? Numa das companhias que eu passei, e eu vou me reservar o direito de não falar para não expor Se as contar o pessoas, nome do tá? santo, conta só o milagre. Numa das companhias que eu passei, eu tive uma oportunidade muito próxima de quando eu cheguei, muito próxima, eu vou dizer assim, mais ou menos um ano e meio depois que eu tinha chegado, de assumir já uma diretoria comercial, tá? E naquela época eu não me julgava preparado com todos os skills, com experiência, com todas as habilidades técnicas para eu tomar essa posição. E eu me lembro que essa pessoa chegou para mim e falou assim, olha, minha escolha é você. Se você não quiser, eu vou ter que colocar outra pessoa no teu lugar e você vai ter que encontrar o teu caminho. E eu gentilmente declinei dessa oportunidade, né? E assim, eu também preciso te dizer que foi uma das piores experiências da minha vida, tá? Porque essa pessoa, ela claramente, com 2, 3 meses que ela chegou, ela olhava para mim, ela se sentia ameaçada e ela começou a minar todo o meu ecossistema, a minha relação ali, ameaçar a minha continuidade dentro da companhia, né? E como com qualquer coisa da vida você aprende, eu tentei fazer tudo que era possível para ter uma convivência harmônica e uma convivência bacana. Chegou num ponto que isso não foi possível. Um belo dia eu entrei na sala dessa pessoa, que era a pessoa que tinha me oferecido a posição, e falei, olha, para mim não dá mais, eu tentei de todas as formas conciliar, não quero ser um elemento que atrapalhe o ecossistema aqui, e como você me deu a possibilidade e eu não tomei a decisão de não fazer, né? Achava que não estava pronto, etc, etc e tal, eu vim aqui te pedir para eu sair, em respeito a você, eu queria te comunicar primeiro, etc, etc e tal. Essa pessoa me escutou, não me interrompeu. Na hora que eu terminei, ela virou e falou assim, olha, eu sabia que isso ia acontecer. Agora, tem coisas que na sua vida você precisa viver para você aprender, não vai adiantar alguém te falar. E você é um cara que tomou a decisão
E foi engraçada a analogia que ele fez. Ele falou assim: tem gente que aprende pelo amor, tem gente que aprende pela dor, né? E você escolheu aprender do jeito mais difícil. Você escolheu aprender pela dor. Você não acreditou no que eu falei para você e não acreditou em você, na sua capacidade. Você mesmo se sabotou. Então, olha só. Me dá uma semana que eu vou resolver essa situação. Na semana seguinte, ele me chamou. Eu falei, bom, agora é a hora de eu ser demitido, né? Deixa eu ir lá, vou ver o que eu vou fazer. Sentei na frente dele, ele virou para mim e falou, olha, agora eu não estou te perguntando mais se você quer. Você vai fazer e você vai aprender. E eu tenho que te dizer, Alex, que quando isso aconteceu, eu não estava preparado. É por isso que eu te falei. Me deu um frio na barriga, cara. Eu acho que eu devo ter passado uns 2 meses não dormindo direito, preocupado com o que eu tinha que fazer, com o que eu tinha que aprender, com o fato que eu tinha que dar resultado. Mas, assim, essa pessoa também dedicou um tempo dela para me ensinar algumas coisas. E é por isso que eu tenho uma dívida de gratidão enorme. Porque se eu tivesse feito 8 MBAs, eu não teria aprendido o que eu aprendi em 1 ano e meio com essa pessoa, porque ela cravou na agenda dela 2, 3 horas, 2, 3 vezes por semana para me ensinar como ser um cara de liderança, de alta performance, uma pessoa que teve muita experiência no mercado. E como eu estava chegando naquele momento, para mim foi muito importante todo esse suporte que ele me deu. Então é por isso que eu tenho uma dívida de gratidão muito grande, né? E ali, quando ele me deu essa sacolejada dele dizer que eu me sabotei, que eu não acreditei em mim, que eu quis aprender pela dor e não pelo amor, né? Cara, aquilo ali me virou de cabeça para baixo, porque eu sempre tive a convicção de que o que eu estava fazendo eram as escolhas mais certas possíveis. E ali, em 30 segundos, ele me disse que eu tinha feito tudo errado. Falei, cara, você fez a escolha errada, você fez do jeito errado, você não acreditou em você, você não acreditou em mim. Eu escutando tudo aquilo ali, Alex, parecia que eu estava num ringue, cara, tomando soco de tudo quanto é boxeador, eu já não sabia mais de onde vinha. Mas esse saculejo me fez aprender um absurdo, cara. E no que veio depois, me fez aprender demais. Então, assim, foi um feedback difícil de escutar, porque quando você escuta que você foi cabeça dura, você não quis fazer, você não tentou, né? E você quis aprender do jeito mais difícil, são coisas difíceis de falar e de escutar. E é por isso que eu tenho a gratidão tão grande. Aconteceram outros exemplos, mas esse foi um exemplo que mudou a minha vida, entendeu? Me fez olhar de uma outra forma para, talvez, as possibilidades que se apresentam. E, por incrível que pareça, muita gente me pergunta, muita gente, às vezes, que está numa etapa da carreira, que tem que fazer uma escolha. Isso é um negócio legal, né? Muita gente procura e quer saber. E muitas vezes eu tomo um tempo para explicar, e até para fazer uma analogia, porque aconteceu comigo e a gente sabe que no mundo corporativo isso acontece todo dia, com um monte de gente que enfrenta a mesma situação. E é por isso que, se eu tivesse que resumir no nosso bate-papo aqui, uma única dica, talvez de ouro para todo mundo, não deixem de tentar, pessoal. Não desistam na primeira dificuldade. Sejam resilientes. Para quem quer, não existe desafio, não existe barreira que não possa ser superada. Entendeu? Por mais que as coisas que se apresentem de uma forma difícil, tentem, né? O máximo que pode acontecer é não dar certo. E se não dar certo, você vai ter tido um aprendizado enorme. Então, a dica que eu deixo tentem, principalmente quando vocês olharem, encararem uma situação, olharem para ela e falarem assim, poxa, tá me dando o famoso frio na barriga. Então, a minha dica se tá te dando frio na barriga, vai que vai ser bom. Opa! Rodrigo, valeu demais, cara. Muito obrigado. Assim, foi show. Prazer em reencontrar você nessa conversa aí, né? E, cara, enfim, muito obrigado mesmo, tá? Imagina, eu é que te agradeço. Muito bom te rever. Falar com um amigo mineiro, conterrâneo. Então, fique bem, com saúde, e que esse ano seja um ano melhor para todos nós. Tá bom? Prazer enorme falar contigo. Beleza. Obrigadão, cara. Imagina.